Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Araão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Araão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Araão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face. É às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Araão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já muito longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genizaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um convite à fé, sobretudo quando tudo parece contrário. Jesus envia os discípulos à frente, e eles enfrentam uma forte tempestade em alto mar. Quando ele se aproxima andando sobre as águas, o medo toma conta. Há dúvida sobre quem ele é, sobre o que está acontecendo. Pedro, com ousadia, quer ir até Jesus, e por alguns passos caminha sobre o impossível. Mas basta sentir o vento para que a fé vacile. Quantas vezes também começamos algo confiando, mas ao sentir os ventos contrários, críticas, diagnósticos difíceis, desafios familiares ou financeiros, afundamos. Em tempos modernos, podemos pensar em alguém que enfrenta uma crise de saúde, como um tratamento difícil de câncer. No início, há coragem, esperança e vontade de lutar. Mas com o tempo, o medo tenta falar mais alto. É nessa hora que a oração,
o apoio das pessoas de fé e a confiança em Jesus fazem a diferença. Como Pedro, precisamos dizer: Senhor, salva-me, e Ele nos estenderá a mão. O ensinamento é claro. A fé não nos isenta das tempestades, mas nos mantém de pé durante elas. Por isso, não temas. Mesmo quando parecer que Jesus está longe, Ele está se aproximando. Mesmo quando a tempestade rugir, Ele virá ao nosso encontro. Não é sobre a força do vento, mas sobre a firmeza do nosso olhar em direção a Cristo. Ele é o Filho de Deus que salva, acalma e cura. Senhor, aumenta a minha fé. Quando eu vacilar, estende-me a tua mão e não me deixes afundar. Que eu te reconheça mesmo nos momentos mais escuros da vida como meu Salvador. Amém.